Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Aqui mais um vídeo respondendo comentários. Estou aqui num cenário diferente, estou no meu carro, estou a trabalho. Então parei aqui alguns minutinhos só para responder três comentários de uma mesma pessoa em vídeos diferentes. Vou responder aqui o comentário de Gladstone Mack. Esse jovem, este senhor, fez aqui alguns comentários em alguns dos vídeos que postei no canal Missão A Verdade Liberta. Bom, num deles ele coloca o seguinte comentário: sou da sã doutrina e não amaldiçoo ninguém, até porque a palavra de Deus proíbe isso. Muito menos estou aqui para tentar te convencer a mudar de ideia, o que também é inútil. Isto é apenas um lembrete. Você lembra o que a palavra diz? Que ai daquele que blasfemar. Veja lá. Aí ele deixa aqui um versículo. Tito, capítulo 1, verso 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Desfrute bem da sua vida aqui nesse mundo. Bom, vamos lá, jovem. É o seguinte. Você diz aqui que não amaldiçoa ninguém. Eu até acredito que você não tem intenção de amaldiçoar ninguém. Mas Paulo fala no livro de Gálatas que ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu, nos anunciar um outro evangelho, é anátema, é maldito, é amaldiçoado. Às vezes a pessoa não amaldiçoa ninguém de forma voluntária, mas pode amaldiçoar de forma involuntária. Quando você vive, você prega, você pratica um outro evangelho, um evangelho não bíblico, não do Senhor Jesus, você está caindo sim nessa questão de amaldiçoar. Quando você sobe lá na frente da sua igreja, ou do seu templo, ou do seu grupo que está ali reunidos para um culto, e você começa ali a pronunciar as palavras, a pregar a defesa daquela crença, ou a praticar através da sua palavra os rituais daquele culto que não são bíblicos, que se trata de um outro evangelho, de forma indireta, não proposital, mas você está amaldiçoando sim. Então fica o meu alerta a você. Analise bem as escrituras para ver se você não está amaldiçoando. Esse é um ponto. Você diz aqui também que não vai tentar me convencer a mudar de ideia, porque isso seria inútil. Concordo com você, porque aquele que faz o convencimento de alguém a nível do evangelho, a nível das escrituras, de quem está certo e errado, é o Espírito Santo. Quem me convenceu foi o Espírito Santo de Deus. Então, logo, você não é mais poderoso do que o Espírito Santo para me convencer de que eu estou errado. E eu sugiro que você não aceite ser convencido por mim nem por homem algum, mas se deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Dá a abertura dos seus ouvidos para escutar o que ele tem a dizer. Você tem uma Bíblia na mão, você tem as Escrituras. Então você tem que amolecer o seu coração, abrir portas para a palavra de Deus entrar, para o Espírito Santo falar. Quem convence é o Espírito Santo. E a partir que ele te convence, a decisão é sua. Fica a seu critério decidir por aquilo que o Espírito Santo lhe convenceu ou não. Eu decidi escolher por aquilo que o Espírito Santo me convenceu. Por isso tá aí os meus vídeos na internet. Vamos lá. E você fala para mim, só um lembrete, que ai daquele que blasfemar. Verdade, concordo. Existe um pecado bíblico que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, hoje, depois de sido convencido pelo Espírito Santo, eu negar, eu apostatar, eu pisar no sangue de Cristo, eu de forma voluntária, inconsciente,
não querer servir a obra de Deus e ainda debochar do evangelho, estarei blasfemando, e com certeza isso seria preocupante. Mas não é o caso. Não é o caso dos vídeos que posto. Aquilo que tenho postado é denúncia a doutrinas que condiz com outro evangelho, não o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que é anátema, aquele que é maldito. Então as denúncias que eu faço contra a sua religião, contra aquilo que você serve e acredita e está praticando a justiça e vivendo a verdade, aquilo é um outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Então, cabe a nós, como cristãos que entendemos o evangelho genuíno, denunciar a mentira. E é por isso que eu faço. Estou tranquilo. Isso não é blasfêmia. Blasfêmia é outra coisa. Também você precisa analisar e estudar a respeito disso. Mas para isso você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. O verdadeiro Espírito Santo, não o Espírito de mortos, mas o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Depois que você tiver um encontro com este Espírito Santo e entender a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aí sim você pode entender e dizer alguma coisa a respeito do que é blasfêmia e de falar do que convém a sã doutrina, porque tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, não a sã doutrina espiritual do sétimo dia, que é espírita, mas a sã doutrina do Senhor Jesus. Sã doutrina, santos ensinos de Jesus. A sã doutrina das Escrituras são os santos ensinos de Jesus, contido nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, no Sermão do Monte, você encontra no Evangelho de Mateus 5, 6, 7, ali você tem uma série de ensinamentos de Jesus, onde ele ensinava, onde ele doutrinava. Ali está a sã doutrina de Jesus. Então nós temos que falar como convém a sã doutrina. Qual? Aquela que está no Evangelho. No Evangelho do Senhor Jesus, não no outro Evangelho. No Evangelho anátema, no Evangelho maldito. Naquele que é trago ou por outra pessoa ou por um, ainda que fosse um anjo, é anátema. Aquele evangelho que nós temos em mãos, as Escrituras Sagradas, revelado por Jesus, escrito pelos apóstolos, esse é insubstituível. Não há revelação que substitua. Não há revelação de menina doente, delirante, ou de qualquer outro que se diz profeta, delirante. Não há nada que substitua a revelação das Escrituras. Então você tem que primeiro aprender o que é falar, o que convém, ou como convém a sã doutrina. Primeiro aprende que sã doutrina é essa que o texto está dizendo, para depois você vir querer citar textos bíblicos sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum. Busque conhecer as Escrituras para depois você vir lançar textos aqui aleatórios. Vamos lá, o outro comentário, você diz assim: você está se comparando a Cristo e ao invés de falar aquilo que você acha ser correto, ainda que eu discorde, se dedica a atacar uma religião que jamais te fez mal, onde ninguém te prejudicou de forma nenhuma e ainda considera que quem sofreu intolerância religiosa é você. Em que ocasião alguém da sã doutrina sequer tocou o seu nome ou tocou na fé que você professa? Não tenho uma gota de dúvida em afirmar que ninguém. Só está faltando você começar a cobrar dízimo de quem te escuta, como muitos falsos pastores que há por aí vivendo da lã da ovelha magra. Só vou ler o do outro vídeo que você postou, prisioneiros de uma seita dominados por um culto, nesse vídeo que eu gravei, nesse tema. Daí você escreve assim: agora eu entendi. Seu negócio é cobrar dízimo. Isso explica tudo. Vamos lá. Eu não estou me comparando a Cristo. Quem sou eu? Sou o menor de todos os servos do Senhor Jesus, o menor de todos mesmo, mais pecadores de todos. Quem sou eu? Aquilo que falo, que entendo por correto, não vem de mim mesmo, mas vem de uma análise das Escrituras, de uma análise da palavra de Deus. E com base na palavra de Deus,
a gente aponta erros de religiões que cometem heresias em nome de Deus. Você está praticando algo em nome de Deus, em nome de Jesus, e diz que isso está na Bíblia, e isso não é verdade. Nós, como discípulos de Cristo, temos que falar, olha, cuidado, que isso está errado, não é isso que está escrito. Então a nossa missão não é de nós mesmos tirar aquilo que é correto, mas com base nas Escrituras, apontar a mentira que vocês vêm espalhando, ainda que entre vocês vêm multiplicando, vocês vêm alimentando, dizendo aquilo ser a verdade. E isso é muito perigoso. Então, nesse sentido, durante 24 anos, me alimentaram com isso. Então, de certa forma, eu fui atingido e fui prejudicado. Porque caso eu morresse na mentira, caso eu morresse crendo que a religião me salvava e não Cristo, o que seria de mim na eternidade, no dia do meu juízo? Por isso que eu estou aqui, para alertar vocês, para que vocês não morram crendo na mentira, crendo na doutrina que não pertence a Deus, em outro evangelho anátema. Por isso que eu estou aqui expondo esses vídeos, para alertar vocês. Então, veja bem, eu fui sim prejudicado por essa religião. E corri o risco de passar a eternidade inteira no inferno se eu morresse crendo nesta religião. É o perigo que, infelizmente, com base na Bíblia, eu vou dizer que vocês estão correndo. Não estou julgando individualmente a vida de ninguém. Não sou eu para determinar ou para saber quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O que eu posso dizer é que só Jesus salva. Só Ele é o único caminho, verdade e vida. E só através do seu sangue nós temos remissão do pecado. Não é a minha denominação que é exclusiva, mas Jesus é exclusivo. E quando você pega essa crença e deposita numa religião, você está tirando aquilo que a quem tem direito, que é o mérito da salvação, você está tirando de alguém e colocando em uma organização. Então veja bem, isso aqui é um alerta. Vídeos que eu posto no decorrer aqui desses anos todos, é como alerta, é por amor a vocês, para que vocês acordem, pesquisem, com calma analisem tudo, gente. Não é por ódio, por raiva, não é por nada disso, mas é por amor, é para alertar vocês. Você diz aqui que ninguém nunca me prejudicou de forma que ainda considera que eu sofri intolerância religiosa. Veja bem, eu particularmente nunca apontei ninguém, nenhuma pessoa, membro da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, para dizer qualquer coisa contra a pessoa. Seja líder, seja membro, seja fiel, seja quem for, eu sempre respeitei, considero, conheço muitos, tenho amizade com muitos. Eu sempre falei das doutrinas e do sistema a qual creem. Eu sempre falei da religião e não das pessoas. Agora, ao inverso, eu sim fui atacado, eu fui ameaçado, eu fui usar palavras de baixo calão contra a minha pessoa. Desde o princípio, desde o primeiro dia em que me converti, eu cheguei a receber e-mail e eu tenho provas, tenho documentos, tenho arquivos, tenho muita coisa de gente atacando a minha pessoa e não a minha fé. Não tem problema, se você quiser contrariar a minha fé, você tem direito de expressão, nós temos liberdade de expressão. Por isso que eu expresso isso aqui no canal. Eu não atinjo as pessoas pelo que ela crê, mas eu atinjo o que ela crê. Eu falo contra o sistema e não contra ela. Eu falo contra a crença e não contra a pessoa que crê na crença. É isso, e eu sou, pelo contrário, eu sou atingir a minha pessoa, a minha moral é colocada em xeque, como você mesmo aqui está me julgando, você está me julgando sem me conhecer, sem saber a real, você está dizendo que eu estou fazendo tudo isso aqui para cobrar dízimo. E você nem conhece a minha vida, estou aqui falando do meu carro, do meu trabalho, eu sou Uber,
eu não preciso viver das costas de ninguém. E aí você está dizendo que eu estou fazendo tudo isso para cobrar dízimo? Você acha que é assim? Você acha que as pessoas também são bobas? Pelo amor de Deus. E você está usando essa questão por conta de alguns problemas isolados e escândalos que existem na igreja por conta de dinheiro, como todo lugar tem, inclusive na sua. Conheço muitos casos de corrupção dentro da sã doutrina espiritual do sétimo dia, mas isso tem em todo lugar. Isso tem em todo lugar onde há ser humano, na política, na religião. E agora você quer usar esse argumento para tentar me apontar a razão pelo qual eu estou aqui expondo. Não é por dinheiro, não preciso disso. Tenho meu trabalho, tenho a minha vida. Mas uma coisa você pode ter certeza: é por amor. É por amor. Então, meu querido irmão, estou aqui respondendo esse comentário em vídeo justamente para que outros assistam e reflitam e vejam. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. E não tenho interesses financeiros nenhum da vida de ninguém. Pelo contrário, esse projeto Missão a Verdade Liberta mais doou, ou na verdade só doou e nada recebeu. As pessoas que fazem parte do Missão a Verdade Liberta, seja em vaquinhas para ajudar alguém a comprar um remédio, seja em vaquinhas para ajudar alguém a comprar uma cesta básica, doam dinheiro, não pedem dinheiro. E se alguém em algum lugar contribui com o dízimo nas suas igrejas, com o coração voluntário, elas fazem isso para Deus e não para os homens. Fazem isso com a mente que estão contribuindo para a pregação do Evangelho, para a expansão do Evangelho no mundo, e não para os homens. Se alguém se corrompe com o dinheiro dos outros, isso é problema deles. Vão dar conta no dia do juízo para Deus. Então não misture as coisas, não misture os assuntos. Se você quiser falar comigo, vai lá no privado, vai lá no Instagram, te passo meu telefone e a gente conversa. Não tem problema nenhum. Mas a gente vai conversar no campo das ideias, mas com base nas escrituras, apresentar a razão pelo qual eu venho expondo os erros da sua religião, a fim de apresentar a verdade do Senhor Jesus a vocês, e o meu coração ficar descansado de que a missão qual o Senhor me deu, assim foi feito e assim foi realizado. E se vocês assistirem, quem assistir esses vídeos da sã doutrina espiritual do sétimo dia, tendo eu que não é mais inocente, já não é mais ignorante, tem a responsabilidade de pesquisar a verdade. E se ainda assim, entendendo a mentira, continuar na mentira, não terá desculpas diante de Deus. Então fica aí o meu alerta e a minha oração para vocês. Deus abençoe a sua vida e pode ter certeza que Jesus ama vocês assim como a gente também ama. Deus abençoe.